Fala aí pessoal, tudo bem? Continuando nossos análises de fundos imobiliários dessa semana, hoje eu estou trazendo um fundo imobiliário que eu ainda não analisei aqui no canal, que é o TRXF11, que é um fundo híbrido, basicamente composto por imóveis logísticos e imóveis de varejo, e é um fundo bem interessante que eu ainda não tinha analisado com a profundeza até para fazer esse vídeo aqui. Espero que vocês gostem da análise, inclusive foi um pedido de um aluno meu para eu trazer esse fundo para fazer a análise aqui no meu canal do YouTube, mas bora pro vídeo. Antes de começar, eu quero falar para vocês que agora em outubro eu vou abrir a segunda turma da minha mentoria sobre fundos imobiliários. Pessoal, assim, eu estou muito feliz porque a primeira turma foi muito bacana. O NPS da primeira turma, que é o indicador que mede a satisfação, deu mais de 95%, pessoal, para vocês verem como é bacana. Se vocês pegarem esses treinamentos mais conhecidos aí do mercado, o NPS gira em torno de 80% a 90%. O meu foi 95%, para vocês verem como a mentoria é boa. Inclusive, nessa segunda turma, vocês vão ter um bônus, que obviamente a mentoria é sobre fundos imobiliários, mas eu estou criando um módulo especificamente sobre investimentos internacionais. Eu até penso em vender esse módulo separadamente, mas para os alunos da mentoria vão receber esse módulo gratuitamente. É basicamente um curso de investimento no exterior. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês tiverem interesse, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a lista de espera, que quem se inscrever, quem fizer a pré-inscrição nessa lista de espera, vai receber um baita cupom de desconto para se inscrever na mentoria. Esse site que vocês entrarem aqui, ele vai mudar a partir da semana que vem, mas as condições do curso não vão alterar. Eu só vou deixar ele com uma cara nova, deixar ele mais bonito do que ele está hoje, mas a questão de valores, a questão dos bônus, obviamente vocês vão ver lá nesse site que ainda não tem esse bônus da parte de investimento internacional. Obviamente, esse é um dos pontos que eu vou incluir nesse site novo, mas fiquem tranquilos que a partir do momento que vocês estiverem cadastrados, o seu e-mail, o seu WhatsApp vai estar lá comigo, e aí eu vou informar vocês quando o site novo estiver atualizado, tá bom? Então agora bora para a análise do TRXF11. Então pessoal, esse aqui é o relatório, ele é zero cor, é bem interessante eu não tinha parado para analisar ele ainda, mas ele é zero cor, para vocês verem o relatório desse mês. Então ele é o TRX Real Estate, fundo imobiliário, TRXF11, é um fundo relativamente novo, de 2019, tem como gestora a TRX Gestora, administradora é a BR Trust Investimentos, tem taxa de administração até que interessante, baixa, mas aí tem um ponto que eu já não gosto, que é taxa de performance. Eu acredito que os fundos precisam parar de cobrar essa taxa de performance, porque o objetivo do fundo imobiliário não é valorização, e sim renda. Então, para mim, não tem sentido ter taxa de performance, mas para ser um investimento bom, ele tem que trazer retorno acima da taxa de performance para valer a pena. Como vocês podem ver, ele tem um valor patrimonial de 1,3 bi, o valor de mercado dele está bem descolado do valor patrimonial. Como vocês podem sempre lembrar que eu falo para vocês que valor patrimonial, análise de P sobre VP para fundo de tijolo não significa muita coisa, mas isso mostra, olha só, tá com 102 de cota patrimonial e 103 de mercado no último fechamento. Isso aqui é um indicativo para emissão. Obviamente, ele já fez uma emissão recentemente, eu vou até falar um pouco dela aqui nesse relatório, mas isso daqui está mostrando que pode ser que o fundo chame mais uma emissão, o que não é nada de anormal, tá? Ele tem um número de cotistas de 106 mil, está crescendo. A vacância dele, isso que é um ponto importante, vacância zero, tanto a física quanto a financeira. É muito interessante isso, principalmente como a gente fala de fundo de híbrido, que tem uma diversificação nos imóveis, é bem interessante isso. Então aqui, pessoal, só algumas questões de contratos, de pontos importantes do fundo, que agora no dia 15 de agosto foi assinado o aditivo contratual do contrato de locação do Açaí. Eu já vou mostrar melhor um pouco para vocês, mas o que é importante aqui, ele vai aumentar em 0,5 centavos a cota. Existe esse TRXB, que é um fundo que o próprio eu ainda tenho que pegar a manha para falar. TRXF11 criou para investir principalmente em imóveis do Pão de Açúcar, mas é um fundo imobiliário que está dentro do fundo, ele tem uma participação relevante do TRXB no TRXF. Acho que é por volta de 30% a 40%, mas a ideia é crescer isso. Tem lá, eu vou mostrar para vocês isso. Mas sempre quando vocês estiverem vendo TRXB, entendam como uma parte do TRXF, tá?
Aqui um ponto da venda de uma loja do Pão de Açúcar que foi muito assim uma venda muito interessante. Eu vou mostrar para vocês mais para frente o que vai ter um incremento de 0,36 na cota do TRXF. É, parte dessa, porque o resultado é basicamente essa cota do TRXB, mas como ele é parte do ele é basicamente do TRXF, o que vai ter de incremento no TRXF é de 0,36 por cota, uma TIR muito alta de 23,63%, muito bacana. Olha só, aqui depois, essa parte de distribuição eu vou mostrar depois. Ele é um fundo grande, se vocês pegarem aqui, tem uma área de 500, quase 530 mil metros quadrados de área de ABL, tem 52 imóveis, o que é muito legal, porque se vocês observarem, é uma quantidade muito grande, o que é legal. O portfólio em 14 estados, ou seja, é bem diversificado em estado também. Aqui a questão do valor patrimonial dos imóveis, né, da parte de logístico, de varejo, o preço metro por locação que está muito dentro do que é o normal desse tipo de imóvel. Aqui a parte de mercados, que não vale a pena, que eu já tenho falado para vocês em quase todos os vídeos, então, que fala do Copom, que reduziu a taxa Selic, é mais uma questão de mercado que vale a pena ler, mas eu não vou ficar perdendo tempo aqui, porque vocês já viram eu falar isso em quase todos os vídeos. Aqui sobre a questão da que eu falei para vocês que eu ia deixar para depois. Ele teve uma distribuição de 90 centavos por cota, que está representando um yield de 9,49, o que provavelmente isso vai aumentar, vocês vão ver daqui a pouco, ou aumentar ou vai ter uma pancada no final do semestre. Aqui a rentabilidade total do TRXF, ó, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição dos dividendos é de 55,12 contra 2,96 do IFIX, assim, dando uma lavada no IFIX, é muito bacana isso. Olha, o número de investidores do fundo crescimento, de 106 mil cotas, como eu falei para vocês. Uma liquidez muito boa, de 5,92. Como eu sempre falo para vocês, eu considero uma liquidez boa, alta, acima de 3 milhões. Ele está quase o dobro da que eu considero. Aqui a questão da emissão. Aqui, pessoal, um ponto. Eles fizeram uma captação de 130 milhões. O fundo ele foi praticamente 10% do PL dele. Eu acredito que um fundo desse tamanho já poderia pensar numa emissão maior. Né, já dá para pensar numa emissão maior de até uns 300, 400 milhões, como foi o próprio LZR, nada comparado com o HGLG, obviamente, mas já poderia ser uma emissão maior, até porque eles falam aqui, ó, que o fundo chegou a 1,5 bilhão, então já poderia ser uma emissão maior. Quem sabe, como eu falei para vocês, a questão do preço da cota está bem acima do valor patrimonial, pode ser que venha mais uma emissão. Aqui um ponto muito legal que eles colocaram, que eles mostram a estrutura de custos da emissão e eles conseguiram economizar um valor de 137 mil. Então, em vez de ser 27 centavos por cota, como foi falado na emissão, foi de 0,16. Bem bacana, quase 11 centavos por cota, muito legal isso. Aqui a parte comercial, como eu estava falando para vocês, que o fundo ele foi a assinatura do aditivo do Açaí, tem fotos aqui embaixo, é muito legal. E basicamente ele vai dobrar, né? Eles até é muito legal isso. Olha só, resultaram uma crédito de 9.730 metros quadrados de área construída. Olha só, o fundo passará com área de 6.900 para 16 mil, que é muito legal. Contrato prorrogado por 20 anos, ou seja, é um fundo que tem um foco muito mais voltado para contratos atípicos, então tem uma previsibilidade muito grande. Aqui um ponto que essa transação, eles colocam que resultará em um aumento de um relevante de um cap rate, mas não fala qual. É importante falar, até para a gente poder ter uma dimensão e fazer as análises mais certas, né? E aqui eles estão falando que vai gerar um impacto de 0,1 centavo por mês no TRXF, o que é bem pequeno, mas é um acréscimo que é importante de avaliar. Então aqui tem a foto aqui tem um Açaí, aqui tem um shopping, o Boulevard Shopping Bauru. Aqui é onde vai ser, até eles têm uma outra foto aqui, onde está fazendo a expansão. Né? Então vocês vejam que tem uma área muito grande aqui também de estacionamento. Então é um terreno muito grande que também pode ser depois usado para empreendimento imobiliário. Por ser um fundo híbrido, ele pode navegar nesses tipos de imóveis. Então aqui é um imóvel que tem uma área muito grande, né? Se vocês forem ver, ocupada é bem pequena, que está só o Açaí aqui eles estão ampliando, mas ainda tem uma área muito grande. Aí eles estão falando aqui, entendemos que agora o terreno estará sendo utilizado de acordo com sua capacidade. Além disso, essa operação é um exemplo positivo da tese de investimento em grandes lojas de varejo,
pois mostra potencial de mais de 902 mil metros quadrados na área que o terreno possui. Então, pessoal, essa aqui é uma tese que não é defendida muito por alguns investidores, a questão de varejo, mas é um varejo de mercado, né? É supermercado, o que é diferente de você pensar em lojas como lojas americanas, outros tipos de lojas, porque a gente está falando de alimentação, então essa parte do varejo eu não vejo tanto problema. Aqui, pessoal, a parte da venda da loja do Pão de Açúcar, tá aqui mais embaixo falando, né? Um retorno líquido de 89%, muito alto o retorno, e é o que provavelmente vai aumentar na cota. Vocês vão ver daqui a pouco que pode ser que aumente o retorno para quem é cotista do TRXF ficar esperto com isso. E aqui é bem legal, pessoal, que eles falam o seguinte, ó, em relação ao TRXF, da qualidade de controlador e maior investidor, lembra que eu falei para vocês que esse outro fundo, o TRXB, que é o responsável pelas lojas do Pão de Açúcar, né? Então, ó, aproximadamente de 0,36 por cota. Aqui a questão, aqui que é um ponto muito importante, que eu até deixei marcado aqui, ó, o preço da venda é 15% superior ao valor da última avaliação. Isso reforça mais uma vez o que eu sempre falo para vocês, que P sobre VP para fundo de tijolo não serve para nada. Isso o que vale um imóvel, o quanto ele é vendido. E olha só, ele foi vendido a 15% acima da avaliação, que corresponde a um cap rate interessante, baixo, mas interessante, de 6,50. O valor da venda foi de 6.884 por metro quadrado. Olha só, o lucro representa antecipação de 81 meses do resultado líquido mensal gerado pelo fundo, o que é muito legal. E aqui, pessoal, o que é muito legal, eles colocam aqui que esse imóvel não estava disponível para venda, mas como eles dão aqui uma vangloriada na gestão, de falar que é uma gestão ativa, e viram uma oportunidade boa e acabaram vendendo. E eles vão usar, é legal porque eles estão falando aqui que diminui de forma direta a alavancagem, o que é muito legal, e vai ter caixa para poder investir em outros ativos, o que é bem interessante de se fazer. Obviamente que eu não acho interessante você vender para cobrir dívida, mas aqui, pelo que a gestão destacou, foi um movimento que não foi previsto, mas que foi muito bom para o fundo. Aqui, pessoal, que eu estava falando para vocês, ele tem um guidance de 85 a 90 centavos até dezembro, mas provavelmente vai vir essa pancada em dezembro. O que normalmente, como vocês já sabem, acompanham os fundos da CSHG, HGLG, HGRU, eles têm esse padrão de chegar no último mês do semestre e dar aquela pancada de dividendos dos proventos, né, que sobraram. Então, pode ser que venha, mas aqui eles deixam bem claro que é importante destacar que a distribuição adicional dependerá da conclusão dos desinvestimentos. Então você que é cotista do TRXF, fique atento que pode ser que em dezembro você tenha um grande presente de Natal, né, para vocês ficarem espertos, e obviamente a cota deve subir com isso, né? Então fiquem espertos com isso. Aqui a parte do demonstrativo de resultado, ele teve um resultado bem abaixo, né? E teve que usar reserva para poder distribuir os 90 centos por cota. Mas ainda tem um resultado acumulado, aqui tem a parte do segmentação, né? Veja que ele teve que usar 17 centavos da reserva para poder pagar os 90 centavos, o que é normal, tá? O que é normal. E ele ainda tem um resultado acumulado para poder cobrir. Aqui a distribuição, veja, até um ponto, você veja, ele é bem preto e branco, né, pessoal? Não tem nenhuma cor o relatório. Aqui a parte da distribuição dele, veja que eles vêm aumentando. E olha só que é legal, pessoal, ele tem mantido essa questão do pagamento, que nem o HGLG faz, né, de ter mantendo essa questão de no final do semestre dar uma pancada de rendimentos. E olha só, ele vem sempre aumentando, o que é muito bacana, embora seja bem constante, ele vem aumentando. Aqui a questão do resultado, ele está perdendo um pouco para o IPCA, que é essa linha cinza aqui. Aqui a parte de diversificação, veja só, ele tem 70% imóvel, aqui é 23,8% do TRXB, provavelmente com as próximas emissões, como eu falei para vocês, a ideia é que ele adquira praticamente 100% do TRXB, ele tem um pouco de CRI, um pouquinho de fundo imobiliário, renda fixa, mas o grosso dele é 70% imóvel, aqui 95%, embora ele seja considerado um híbrido, né, mas ele tem muito pouco logístico, 5,7%, 95% é varejo. Aqui a parte de segmentação é 53% atacadista, parte de 11 casa e construção, que são lojas de casa e construção, parte de varejo 34
0,6. Atacadista é basicamente o açaí, tá? É parte de açaí, pão de açúcar. Tipo de contrato, olha só, 97% atípico. Por ser um fundo híbrido, eu sempre falo para vocês, fundo híbrido é muito importante ter contrato atípico. Aqui ele tem uma grande concentração no açaí, que é o que eu falo para vocês e falo para os meus alunos. Isso é um ponto de atenção, porque você tem uma concentração muito grande num inquilino, só mais de 51% do próprio patrimônio do fundo é só no açaí. Então, se o açaí tiver um problema, como as lojas americanas teve, obviamente que dificilmente isso aconteça, né? Mas imagina, o açaí tem o mesmo problema que a loja americana, 50% do fundo vai para o beleléu. Então a gente tem uma questão do pão de açúcar também, que é alta também. Então o fundo precisa resolver essa questão. Obviamente, com as emissões, isso tende a diminuir. Aqui toda a parte do portfólio do fundo, né? Vocês vejam que basicamente é pão de açúcar e açaí. Aqui a diversificação nos estados. Então ele é bom de diversificação em estado, diversificação na quantidade de imóvel, só que ele é muito concentrado em dois inquilinos, que é o açaí e o pão de açúcar. Isso o fundo precisa resolver, porque isso é até um ponto que não me atrai nesse fundo do investimento dele. Eu não tenho o TRXF em carteira. Aqui a questão da parte dos contratos atípicos, né? Você tem uma questão muito grande de saldo remanescente, que é muito bom, né? Ó, o prazo médio de contrato, o Volt ou Yale de 14,64 é muito longo, então você tem uma previsibilidade grande para esse fundo. Parte do reajuste, dos meses de reajuste. É aquilo que eu falei para vocês, ó, a parte do TRXB, que tem essa questão de 4 lojas do Pão de Açúcar e 13 do Açaí. Provavelmente esse TRXB deve ser incorporado todo pelo TRXF. Ele tem uma parte de alavancagem alta, que eu considero alta, de 34%. É controlada, mas ela está alta. Então o fundo precisa, a questão provavelmente, por isso que eu falo para vocês que a emissão foi baixa, porque olha só, se fosse uma emissão de 500 milhões, teria resolvido boa parte dessa essa alavancagem, né? Então, eu acredito que pode ser que venha mais uma emissão por aí até o final do ano do TRXF. Aqui a questão dos imóveis, né? É bom para quem faz análise, e isso aqui é muito importante lá para os meus alunos, para fazer a análise dos imóveis, é importante fazer a avaliação de cada um dos imóveis do fundo, que para poder até chegar num prêmio de risco mais interessante. Aqui para vocês verem, tem muito imóvel, né? É bem bacana, é bem diversificado, só que a grande parte é açaí e pão de açúcar, né? Aqui de visita técnica, bem legal, né? Aqui que entrou um pouco de cor no relatório, né, pessoal? Ó, aqui é legal, pessoal, que ele tem a parte um pouquinho de desenvolvimento, até que eu falei para vocês lá em cima, eles têm aqui que eu falo muito interessante, até um dos pontos que eu critiquei no relatório do BTLG, se vocês lembram do vídeo que eu falei, que não mostra a questão do avanço. Aqui ele tem mostrando o avanço, olha só, muito legal, né? Relatório bem grande, né? 29 páginas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não é um fundo que eu tenho em carteira, não pretendo incluir, mas até por ter sido um pedido de um aluno meu para fazer a análise do TRXF, provavelmente eu traga mais atualizações dele, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo.